Olá pessoal, boa tarde, muito bem-vindos à nossa live do meio-dia, a live do meio do céu. Aí chegou, vamos chamar aqui o nosso. Na verdade, é um convidado muito especial. Na verdade, é um convidado para ser o entrevistador. Hoje vamos fazer uma experiência nova. Teremos um entrevistador aqui. E toda semana eu trago algum convidado para ser entrevistado e dar o seu depoimento, como foi fazer o mapa, como foi o seu contato com... Olá, convidado, tudo bem? Está me ouvindo? Bem, Está me ouvindo? estou ouvindo bem. Sim, Aí, estou ouvindo. então tá. Então, até aqui tudo bem. Então, pessoal, a gente tem toda semana algum convidado, né, para falar um pouco sobre a sua experiência com astrologia. E hoje a gente vai mudar um pouco, fazer uma experiência nova. Então, nós temos o Diogo. Bem-vindo, Diogo. Boa tarde. Bom te ter aqui Tá. conosco. Na verdade, é a primeira vez que o Diogo está no lado visível da câmera, né? Ele sempre está nos bastidores, aqui na produção, né? É o responsável por toda a produção e a parte técnica aqui das nossas lives, do nosso trabalho. E aí hoje a gente vai mudar um pouquinho. Hoje eu vou ser o entrevistado e aí o Diogo vai ser o entrevistador e ele vai trazer alguns assuntos, algumas questões, né, que no nosso trabalho vem surgindo e se mostrando interessantes. E a gente vai experimentar esse formato novo aqui, que é o formato de diálogo, né, então, Aí agora é com ele. Agora eu só, pronto, virei o entrevistado. Agora é contigo, Diogo. Bom, então, boa tarde, né, para todos. Como o Rafael falou, nossa ideia é fazer um diálogo sobre o conteúdo que a gente já tem mostrando, né, até aqui. E o primeiro ponto, a primeira ideia é que a gente trouxe, então, é falar sobre o que é um signo. Diogo, tá meio ruim teu som. Tá baixo e cortando. Se tu tá me ouvindo Então, foi. bem, tenta aproximar um pouco o microfone. Tá ouvindo agora? Ah, agora tá bem melhor. É, eu vou tirar o fone, então, fica assim. Mas se tu tá me ouvindo bem, eu posso deixar assim, então. É, não, Pode eu tô tirar? ouvindo. Eu estou Tá. ouvindo aqui. Tá, então. Mas eu até acho que eu vou tirar também, porque o teu ficou tão melhor. Vamos ver aqui, ó. É, tá Vê, meio... vê se dá diferença aí. Alô? Como é que ficou? É, tá bom. Tá Tá bom, sim. bom? Ah, então vamos lá. Vamos assim, então. Tem fone, então. Bom, então, como a gente estava comentando, a nossa ideia é fazer um diálogo sobre o que a gente tem mostrado já de conteúdo até aqui. E a ideia do diálogo é legal porque se torna mais vivo, mais dinâmico também, porque daí a gente vai trazendo conteúdos que já foram abordados, né, que a gente vem mostrando. E o importante de ser no diálogo é a gente vai poder conversar melhor, dialogar, né, tornar mais vivo e mais dinâmico esse conteúdo, para a gente poder dar continuidade e tornar claro, né? Então, nosso objetivo é deixar o mais claro possível o que a gente vem mostrando. Então, dentro dessa proposta, o primeiro ponto que surgiu naturalmente foi falar sobre o que é um signo. Então, é comum que, às vezes, a pessoa pode não saber quase nada de astrologia, não entender muito, mas ela vai saber o que é um signo, vai ser como se fosse uma porta de entrada, né? Vai ser até uma forma de curiosidade, a pessoa ficar curiosa para saber o que estão falando do signo dela, como o signo dela é. Então gera esse conhecimento, essa curiosidade. Então, dentro do signo, eu vou começar, né? A primeira coisa que surge do signo, quando a gente fala, é algo que é comum, a gente já abordou em alguns vídeos também, é tratar o signo como um estereótipo. Então, geralmente, quando fala em signo, a primeira coisa que surge é estereótipos. E o estereótipo, de uma maneira geral, a gente pode conversar agora sobre isso, né? A nossa ideia é falar o que é um signo, é só que a gente começa falando o que não é um signo. E
porque o estereótipo é algo muito, muito presente, né? Muito comum as pessoas tratarem a astrologia através desses estereótipos. E que nada mais é, ou de certa forma, é um resumo muito superficial, digamos, do que representa todo um signo. Então a gente vai dialogando agora, né, daqui para frente, para mostrar a complexidade que é isso. E como o estereótipo não se encaixa, né, nessa ideia da astrologia, do que representa um signo, por ser muito superficial, uma coisa muito banal até, inclusive. Então é comum, quando a gente vai falar em signo, falar o Áries é irritado, né? O Áries é impaciente, o Leonino ele é vaidoso, ele é egocêntrico. E é engraçado também uma coisa, até não sei o que o Rafael teria para dizer, mas é muito comum quando a gente fala dos estereótipos dos signos, geralmente surge o estereótipo, mas buscando sempre a sombra de cada signo, né? Então, é difícil a gente ver, assim, relacionar um signo com um estereótipo sei lá, num ponto positivo, né? Do que ele representa. Então, geralmente é pelo ponto negativo, pela sombra que ele traz, né? A impaciência, né, do ariano, a vaidade, a arrogância do leonino. Enfim, isso acaba ficando, isso torna muito superficial, muito raso, e as pessoas muitas vezes acabam não se aprofundando no assunto porque pensam, isso aí é uma bobagem, porque, né, eu nem sou assim também, não, e ele fala uma coisa lá, eu sou outra, então não tem como levar a sério isso. Então, acho que a primeira ideia inicial é desfazer, né, o que se tem de signos, e claro, o signo é muito mais do que apenas um estereótipo, muito mais do que apenas algumas características que surgem e que trazem, né, para nós, porque isso é apenas uma visão muito, digamos, até preguiçosa, né, da pessoa. Então, não, esse signo é assim, esse signo é assado. E acaba sendo muito mais fácil, mas também não, digamos que não ajuda quase nada, né? Ou às vezes até atrapalha, porque desfaz uma ideia. Bom, então vamos começar com isso, então, falando o que não é. A palavra estereótipo, é bom usar essa palavra porque ela já carrega, né, algo até meio pejorativo, e assim o é. A palavra estereótipo vem do grego. Os mais antigos vão lembrar das caixas de som mono e estéreo, né? O mono é quando tem o som focado, e estéreo, som difuso. Estereotipo é um tipo difuso, ou é uma ideia sobre algo muito difuso, muito vaga. E por isso que quando tu tem um estereótipo, como tu bem disseste, uma ideia superficial sobre algo. E essa ideia superficial não se baseia em conhecimento, se baseia em opinião, se baseia em uma visão parcial, incompleta, ou às vezes totalmente assim, achismo, né? Então, o estereótipo que se cria em cima dos signos, que realmente, né, é muito mais em cima dos defeitos, né, dos pontos negativos, é mais porque, como dizia um certo mestre da antiguidade, de iniciais JC, né, é mais fácil tu olhar o farelo no olho do outro do que a viga no teu próprio olho, né? Então, o pessoal se acostuma a considerar ou a valorizar mais os defeitos, ou olhar para os outros e enxergar mais os defeitos. Então, esses estereótipos dos signos acabam sendo quase, sei lá, não vou dizer apelidos, né? São coisas muito, muito incompletas, né? Que não se baseiam em conhecimento. Então, como a nossa proposta é levar a astrologia dentro de uma visão racional, de uma visão inteligível, e dentro de um conhecimento tradicional, né, da antiguidade, essa visão, então, a primeira coisa é tentar quebrar esses estereótipos, né? Então, o estereótipo ele está baseado num preconceito, que é o quê? Que a pessoa é o signo só, ou quase só. Então, isso é o primeiro preconceito que a gente quebra. Olha, eu não sou meu signo, eu sou uma conjuntura bem ampla, inclui uma posição principal, que vai ser a posição do Sol, e a gente vai conhecer antes que as outras, né? Porque se refere ao mês de nascimento. Então, sim, se eu sei que eu não sou o meu signo, que eu sou muito mais do que isso, bom, então essa informação inicial que eu tenho, ela precisa de complementos para fazer sentido. Então, o sujeito é leonino, tá?
Mas se ele é leonino, com a lua, sei lá, em câncer, puxa, vai ser uma influência muito importante e diferente do leão que vai existir sempre sobre ele. Se ele for um leonino com lua em câncer e ascendente em peixes ou em libra, puxa, mas são influências mais suaves sobre uma base mais intensa. Então aí a pessoa não vai se encontrar tão tipicamente, né? Então o estereótipo, acho que podemos deixar como recado, assim, nunca funciona, né? O estereótipo ele é sempre incompleto e ele sempre acaba desinformando. Então, se tu sabe só o signo da pessoa, ou seja, o signo solar, tu não sabe nada. Tem que saber pelo menos o Sol, ascendente, Lua e meio do céu, e de preferência mais coisas para tu ter, de preferência um mapa completo, né? Para tu conseguir entender aquela pessoa. Senão vai ser Sim, julgamento superficial, né? exatamente. E é interessante porque a gente pode cair nesse erro, porque daqui a pouco eu começo a ter algum conhecimento de astrologia e eu começo a criar esse catálogo, digamos, de características de cada signo, e eu começo a olhar as pessoas já esperando que ela faça isso, isso, aquilo. E que não quer dizer, existem vários fatores, né? Então, o próprio mapa astral, né, que vai ter, como falaste ali, tem vários outros pontos. E, além disso, tem a própria pessoa, né? Então, a pessoa ela tem uma vontade própria. E ela pode fazer inúmeras coisas. Ela tem o contexto em que ela vive, enfim. Existem muitas coisas que podem levar ela a agir de maneiras diferentes. E não apenas o que o catálogo está dizendo, né? Não só isso. Bom, então a gente começou desfazendo uma ideia errada que se tem, porque eu acho que é essencial, porque essa ideia não condiz com o que nós estamos propondo. Então, o nosso trabalho com a astrologia não é divulgar estereótipos, né? E sim é entender isso de uma maneira muito racional, profunda, e que isso faça uma diferença na minha vida, realmente, real, né? Então, eu entender, por que que eu ajo de tal forma, como eu posso melhorar isso. E aí, então, a gente vai entrar agora né, dessa composição do signo, para a gente entender o que significa isso, né? O que significa essa complexidade toda, né, do ser humano. Até a gente postou um vídeo, acho que foi ontem, no domingo, que fala isso, né? Que o signo ele traduz a complexidade do ser humano. Então, o ser humano não pode ser traduzido apenas com algumas características básicas, né? E 90% das características são negativas. Então, É. é muito pouco, né? Então, não faz sentido. Bom, então eu tenho algumas anotações, alguns pontos aqui, que eu peguei de um vídeo que nós temos aqui tem no Instagram, no Facebook e no YouTube, né? A pessoa vai assistir onde achar melhor. Mas tem um vídeo que se chama O que é um signo? E ali tu traz alguns aspectos. E o primeiro que eu gostaria até que tu comentasse um pouco é sobre a constelação. Então, tu começa a explicação lá do signo, falando da constelação, por que a constelação é daquele jeito, e ela é uma região do espaço. Ela demarca uma região do espaço que tem uma certa energia, e que essa energia, né, traz alguma influência para a nossa vida. E até tu faz a analogia com a acupuntura, né? E então vamos começar assim. Então, o que é um signo? Primeiro ponto, as constelações, as regiões do espaço. Eu só gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso para explicar, né, brevemente para o pessoal que está assistindo o que significa a constelação e por que ela é do jeito que ela é, desse jeito. Essa é uma parte muito legal de explicar. É um conhecimento bastante comum na antiguidade, que hoje, infelizmente, não se fala muito, né? A origem da ideia complexa que cada signo carrega está baseada, sim, em regiões do espaço, chamadas constelações. A palavra constelação, né? Estela, estrela, né? É o conjunto de estrelas. E esses conjuntos de estrelas, na verdade, não são a constelação por si. Esse conjunto de estrelas são a demarcação da constelação. A constelação é a região do espaço. Como se nós pudéssemos mapear aquele espaço gigante, vazio, aquele tecido escuro, homogêneo, a gente pudesse mapear como? Através dos pontinhos de luz que estão distribuídos
organizadamente sobre ele. Então, esses pontinhos de luz são delimitadores das regiões do espaço. Ah, mas como é que o pessoal na antiguidade sabia o que é, onde começava uma região e terminava outra? Bom, só se sabe que eles sabiam. Muitas coisas ainda não se tem claro quais recursos e quais métodos, quais ferramentas que esses sábios da antiguidade utilizavam para conseguir entender o que entenderam, né? Mas a consequência desse conhecimento antigo é impressionante, então dá muita credibilidade para esses misteriosos sábios da antiguidade. O fato é que a gente encontra uma leitura muito precisa do céu e o entendimento profundo de quais padrões de energia circulam por cada região do espaço. Então daí vem essa associação, que é uma associação, não sei se muita gente usa, mas para mim é muito clara, né? A acupuntura é uma arte médica da China que mapeia a superfície do corpo em regiões. E essas regiões, elas também um fundo homogêneo. Como é que tu vai separar uma da outra, né? Então, tu tem pontos invisíveis, né, simbólicos, em que tu aplicas agulhas, né, para ativar ou desativar esses pontos específicos. E eles não são visíveis sobre a pele, mas esses pontos, quando tu conhece a localização dele, tu identificas quais energias específicas transitam por ali. E esses pontos, eles conectam todo o organismo por dentro, todos os órgãos e sistemas. Então, tu manipula inteligentemente a energia que flui através de todos os órgãos. Isso é a melhor analogia que eu descobri até hoje para explicar as constelações. Porque as constelações, então, no passado se mapeou o céu, se identificou as regiões, se identificou o padrão específico de energia que transitava por cada uma dessas regiões. E aí, então, cada constelação era conhecida o código de barras exato da energia que transitava por ali. E aí, como é que eu vou delimitar onde que uma região começa e termina? Aí entram as estrelas. Então, os conjuntos de estrelas iam identificar geograficamente a localização de cada uma dessas regiões. Agora, um segundo problema, como é que eu vou identificar, como é que eu vou explicar aquele padrão de energia tão específico que circula por ali, que é diferente do que circula por aqui? Bom, aí entra a simbologia. Ou seja, aí esse conjunto de energias foi exemplificado, foi ilustrado através de personagens mitológicos. Normalmente monstros, heróis e outros personagens da mitologia de cada povo. Então nós estamos falando, por exemplo, de uma cultura ocidental baseada na cultura grega e romana. E os gregos têm toda uma mitologia riquíssima, cheia de personagens que serviram para ilustrar a maior parte dos personagens das constelações. Então, as constelações foram ilustradas através desses personagens, né? Então, esses personagens, pela sua história, pelo seu mito, pelo seu simbolismo complexo, eles ilustram a energia específica que circula por aquela região do espaço. Então, daí que vem, baseado na simbologia e na mitologia, o significado de cada signo. O signo, então, é esse conjunto de símbolos que ilustra a energia que circula especificamente por aquela região do espaço. Então, tem a constelação do carneiro. Por que é carneiro? Porque alguém olhou para lá e enxergou um carneirinho? Não, é o contrário, né? O pessoal sabia especificamente aquele conjunto de características da natureza cujas energias transitavam por aquela região. Como é que eu vou simbolizar esse conjunto de características? Com um carneiro mitológico. Então, ali vem a constelação do carneiro e o signo do carneiro. O carneiro da montanha, que tem todas as características, é o personagem que melhor representa. Eu digo personagem porque pode ser animais, podem ser monstros, podem ser heróis, podem ser diversos personagens. A maioria das constelações principais
são animais. Por isso que essas 12 constelações principais ficaram conhecidas como zodíaco. Zodíaco em grego, zoodion, caminho dos animais. A maior parte desses aí são signos representados por animais mitológicos. Né? Então, daí que vem os signos. Os signos vêm das constelações, né? E o signo, então, é um conjunto complexo de elementos. Talvez quem esteja nos assistindo, Diogo, nos pergunte assim, ou gostaria de perguntar, ou digitar ali no chat, né? Tá, mas peraí, mas isso então vale para todas as constelações? Mas signos eu só conheço 12? Vamos supor que alguém fez essa pergunta ou pensou, né? Muito bem, nós temos 88 regiões no espaço. Ou seja, existem 88 constelações, dividindo a esfera, a abóbada celeste, em todos os seus cantos, né? Dá 88. Por que nós não temos 88 signos? Olha, de certa forma temos. Só que esses 88 signos, eles serviram no passado para sistemas astrológicos incrivelmente completos e se perderam. Então, hoje, nós só conhecemos, hoje eu digo nos últimos milênios, nós só conhecemos sistemas astrológicos mais simples, como o nosso, que a gente usa, e desses 88, só utiliza 12. Então, a gente já se atrapalha com 12, imagina se fosse 88. Então, quer dizer que, de certa forma, tem 88 signos, mas a gente só usa 12, porque são os 12 do círculo principal por onde passa o Sol. Então, a gente só usa aqueles 12 ali. Então, esses são os signos segundo as constelações. Isso. Então, a gente tem o primeiro elemento dessa composição do signo, né, as constelações, e o segundo a gente coloca, então, a mitologia. Né? Então, existe uma mitologia para cada um deles, Sim. que não foi feito aleatoriamente. Então, Sim. que existe uma ideia por detrás, e tem a importância de entender também o que significa a mitologia também, porque a mitologia ela é um método, né, digamos, muito mais profundo, e que fala muito mais diretamente ao ser humano, e que também, de certa forma, ele está por detrás, né, são verdades veladas. Então, quanto mais a gente estuda o mito, né, mais a gente busca interpretar, conhecer o que está sendo escrito e passado, mais aprofundado vai ficando e mais coisa a gente vai descobrindo nele. Então, o mito nunca vai ser algo, eu li hoje um mito e eu entendi, e é isso. Não, na próxima vez que eu ler, eu vou entender de uma maneira diferente, e eu vou aprofundando, até chegar nessa ideia mais profunda. Então, primeiro as constelações, regiões de espaço, e daí a mitologia para poder criar essa simbologia toda. E um terceiro elemento que eu colocaria, né, que tá no vídeo também, que são a relação dos planetas. Então, por exemplo, cada signo vai ter um planeta regente. E então os planetas estão tendo um planeta regente de cada signo, e também entender que o que nós chamamos de signo é o signo solar. E que, além deles, tem os outros planetas que fazem parte, né, compõem essa minha constituição, o mapa astral. Então, eu vou ter, além dele, um signo lunar e de todos os outros planetas. Então, e aí começa então, a ficar um pouco mais complexo. A gente tem essas regiões do espaço, né, que são energias, daí são traduzidas na mitologia, e que daí, além disso, tem os planetas que regem cada signo, ou seja, então esses planetas vão ter características próprias, que vão trazer características próprias para cada um desses signos. E além deles, a gente vai ter outras, né, vai ter a energia de cada um desses planetas dentro de nós, dependendo como estiver construído o nosso mapa. Esse aí Então, é bem o caminho, né, para a gente construir a ideia do signo, é bem por aí. A gente começa primeiro entendendo geograficamente onde ele está baseado, né, em que localidade, em que espaço ele está baseado. Depois a gente começa a mergulhar no símbolo, né? Como eu coloquei ali no começo, o primeiro problema era como é que eu vou explicar onde começa e onde termina. Bom, aí vem as estrelas e as constelações. Tá? Aí o segundo problema é como é que eu vou explicar essa ideia tão precisa, ou esse conjunto de símbolos tão precisos, né? Tão específicos para cada energia que circula por aquele lugar. Bom, aí entra a mitologia, em primeiro lugar, né, que vai dar a imagem, a figura, né, a identidade daquele signo. Em segundo lugar, a composição.
das características, né, que estão presentes naquele personagem. Então, dentro dessa composição, o primeiríssimo aspecto vai ser o planeta regente. O planeta regente por quê? Porque essas energias elas não transitam apenas pelo espaço, né? Elas transitam também dentro do nosso quintal, do nosso sistema solar. O nosso quintal, no nosso sistema solar, tem vários planetas. E esses planetas, então, também se conectam com essas energias específicas dos signos. Então, daí vem as regências planetárias. As regências, é tão incrível isso que se tocam não só geograficamente no sistema solar, mas também no simbolismo dos personagens. Então, cada personagem vai ter uma história conectada com o signo tal. Né? Então, o personagem do signo sempre tem a ver com o personagem do deus que é do planeta. Né? Cada planeta tem o nome de um deus da mitologia. Né? E esse deus sempre vai ter a ver com o mito do personagem do signo. Então, esses planetas regentes vão ser a primeiríssima composição da identidade. Então, conforme a divindade, né, que o planeta canaliza, vai ter toda uma explicação do comportamento, da influência, né, daquele signo. Né? E aí, bem, o que tu colocaste também é super importante. Não é só o signo solar, né, a posição em que o Sol se encontra quando a gente nasce. A posição do signo, a posição da Lua é secundária, mas é muito importante, deve ser vista logo na sequência. E o signo que estiver no ponto ascendente também, né? No horizonte leste também. E ainda o que estiver no meio do céu. Então, algumas escolas de astrologia trabalham apenas com 3. Sol, Lua e Ascendente. Outros trabalham com 4. Né? O pessoal da minha formação, lá das meus primeiros estudos, que é os discípulos da Dona Emi, de Macheville, trabalham com 4. Então, se considera, não impede igualdade, mas em destaque 4. É Sol, Lua, Ascendente e meio do céu. Em ordem, Sol, Ascendente, Lua e meio do céu. Em ordem. Sim. Então, aí tu tem planeta regente, tu tem o início. E aí depois ainda vem mais. Não sei se tu vai perguntar, mas aí tem ainda outras coisas que compõem o signo. Sim, tem outros elementos. Então, constelações, mitologia, os planetas, e além deles também tem o arquétipo. Então, acho que o arquétipo é bem interessante a gente conhecer, né, e saber. Que talvez seja assim um dos pontos que mais leva as pessoas a buscarem, a entender o signo pelo estereótipo, às vezes até por não entender o que significa esse arquétipo. Primeiro, não entender o que significa um arquétipo, de forma geral, e não entender qual o arquétipo de cada um dos signos. Então, acho que daí começam a ter essas formas, digamos, não tão claras do que significa, e daí entra nessas ideias, né, de estereótipos e de superficialidade que a gente acaba encontrando dentro do que a gente acaba vendo, né, procurando, estudando, assim, na internet e em outros pontos. Então, acho que os arquétipos é um outro ponto muito importante e muito interessante também até de deixar claro para a gente poder entender, né, e de gerar essa conexão. Eu vejo isso muito com a gente compondo um signo dessa forma, né, depois que a gente chegar no final a gente vai recapitular tudo, e a gente vai percebendo que é uma força da natureza, entende? Que é uma força que a gente pode se conectar com essa força. E se conectando com ela, bom, a gente pode ter mais capacidade de fazer as coisas melhores. E daí vai perceber que, bom, nossa, como é injusto apenas estereotipar, né? Eu tratar um signo através do seu estereótipo, que é muito pouco, né? Muito vago. Então, o próximo ponto são os arquétipos de cada um dos signos. A palavra arquétipo também vem do grego, significa arqueo é grandioso, principal, primordial, né? Então, o arquetipo são as ideias grandes, as ideias principais. E essas ideias principais são a ideia que dá sentido ao que nós
manifestamos como existência. Essas ideias primordiais são o sentido da vida. Mas como que esse sentido vai aparecer no nosso signo, né? Vai aparecer na forma de papéis. Ou seja, o sentido que eu vou desempenhar é o papel que eu desempenho. Então, esses papéis, é claro que eles são genéricos, eles são gerais, mas eles são os papéis trazidos por essa... são os sentidos... Está entrando mensagem aqui. Menos mensagem. Esses sentidos que são os papéis que o signo representa no teatro da vida. Então, pensa que um conjunto de papéis bem equilibrado e ordenado faz um teatro da vida completo. É muito interessante que nenhum de nós anda pela vida sem ter um papel, sem desempenhar um papel. O nosso desafio é só entender o nosso papel no teatro da vida e, a partir disso, desempenhá-lo bem. Mas todos temos um papel. E o signo, então, é uma forma de nos conectarmos com esse papel geral, esse papel genérico, né? Então, quando falamos dos 12 signos, encontramos 12 papéis. Esses são os arquétipos. Então, o leão é o rei. Não quer dizer que em todo grupo de 12 pessoas, o leão é que tem que mandar, né? Porque ser rei não é só mandar, isso também é um estereótipo, também é um preconceito, né? O ser rei é uma mentalidade de pai, é uma mentalidade de cuidado, de responsabilidade pelos rumos que o seu grupo vai tomar. É uma responsabilidade sobre o caminho que o grupo está seguindo. É alguém que olha e pensa por todos, que se sente responsável. Isso, adivinhem qual é o regente do signo de Leão? É o Sol. O Sol faz isso com os planetas. O Sol dá o direcionamento, o Sol dá o rumo, né, para todos os planetas. E o Sol é o rei. Né? Então, esse é o planeta regente, o astro regente, no caso, de um signo. Então, isso explica um pouco a atitude desse signo frente à vida. E, bom, isso se a pessoa tiver o Sol em Leão, se ela tiver a Lua em Leão, se ela tiver ascendente em Leão, então, conforme a parte dela que manifestar essa energia, esse arquétipo, essa parte dela vai se conectar com esse papel. Da mesma forma, o arquétipo do guerreiro, do signo de Áries, da mesma forma, o arquétipo do diplomata, do signo de Libra, ou aí vem do bruxo, do mago, que é do signo de Escorpião, ou do homem do campo, né, daquele que se conecta e entende a terra, do signo de Touro, ou do mensageiro, do signo de Gêmeos. Então, tudo isso são papéis arquetípicos, porque eles são papéis que existem na história da humanidade desde sempre. Pode variar a forma de sociedade, pode variar os costumes, pode variar tudo, mas sempre vai ter numa sociedade alguém que governa, alguém que leva as mensagens, alguém que se responsabiliza pelo todo, alguém que se responsabiliza por se conectar com a terra, com o alimento, com a produção. Então, são papéis, né? Então, os arquétipos são papéis. Não, beleza, bem interessante. E é interessante até de saber, eu não tinha pensado dessa forma também, de entender como os arquétipos como um papel dentro da vida, e de entender que eles são imutáveis, então que eles vão sempre existir, independente da situação. Então, são, digamos, fundamentos que não vão mudar. A forma como vai ser colocado, como vai ser mostrado, digamos, pode mudar, mas esses fundamentos não mudam. Então, daí a gente tem essa ideia, é interessante a gente tentar buscar entender esses arquétipos para a gente poder também se conectar e se identificar com eles. Então, lógico, não dá para entender só a questão do mapa, do signo solar. Então, entender o mapa como um todo e ver como eu me encaixo melhor dentro desses arquétipos, ou qual arquétipo eu me identifico mais. E eu poder viver ele de maneira mais adequada e mais concreta, né? Não só
ser algo subjetivo ou algo bonito de se falar, mas que não seja prático. Bom, então arquétipo é outro ponto. E tem um outro elemento na composição do mapa, do signo, que eu anotei aqui, é o elemento. O outro elemento é o elemento. Então, o elemento no qual o signo faz parte. Então, você vê que são os 4 elementos, né? Fogo, ar, água e terra. E que os signos estão distribuídos dentro desses elementos também não à toa, não aleatoriamente. E sim que faz um sentido ele estar ali. Então, de certa forma, a pessoa de tal signo vai ter as características daquele elemento em si. E aí a importância de entender o que significa aquele elemento, quais as características dele, e tentar identificar em nós onde estão essas características. Tanto do lado negativo como positivo, né? Então, a gente saber assim, onde eu estou agindo errado e onde eu estou agindo acertadamente, ou onde eu poderia estar agindo melhor. Talvez eu tenha muitos recursos em mim e acabo não agindo, não fazendo as coisas. Então, digamos, essa tendência que é própria do ser humano, de sempre procurar fora as coisas, ou sempre buscar as coisas que ainda não possuem, para poder tornar a vida melhor. Então, é muito comum dizer, não, para eu ter uma vida melhor eu preciso de tal coisa, e isso eu não tenho agora. Mas só que muitas coisas a gente já possui dentro da nossa Constituição e a gente acaba não usando, não utilizando. É como, sei lá, um trabalhador, né? Imagina um trabalhador comum que tem um monte de ferramentas e ele fica lá se quebrando para fazer o trabalho dele com 1 ou 2 ferramentas só. Né? Se ele tivesse mais consciência do que ele dispõe, ele teria muito mais capacidade de fazer melhor, com mais agilidade, com mais qualidade, e o serviço dele seria muito melhor. Então, o próximo ponto dessa composição do signo são os elementos. Ele já teve a constelação, a mitologia, os planetas, o arquétipo e agora o elemento do qual ele pertence. Dentro desses 4. Os 4 elementos da natureza são uma chave muito antiga, né? Que se baseia, inclusive, na chave numérica de 4, né? Que é o número da Terra. Da Terra, agora não um dos 4 elementos, mas a Terra é o mundo manifestado, concreto, objetivo. E esse mundo objetivo ele é explicado através dos 4 elementos. Que são o quê? Eu vou tentar ser bem sucinto, porque isso está mais explicado no curso. Né? No nosso curso, isso dá para explicar em detalhes, porque é uma explicação muito bacana. Valeria, talvez, um vídeo inteiro. Os elementos eles são uma leitura fantástica de como as energias da natureza se organizam na sua manifestação. Então, basicamente, todas as energias, a energia vital da natureza, ela pode ser entendida, a sua manifestação, pela intensidade. Então, a gente vai dizer que quando há mais intensidade, falamos da propriedade de quente. Quando há menos intensidade, da energia frio. Então, quente e frio é um eixo. O outro eixo seria se essa energia ela adere, se ela se envolve com o objeto, e aí vamos falar de umidade. A umidade, o úmido, é quando a energia é aderente. A energia se envolve, né? E mantém. E quando a energia é independente, ela como é que eu vou dizer? Ela é autônoma, né? Ela não se envolve, ela mantém uma autonomia, uma independência do objeto ao se manifestar. Falamos de seco. Então, são 4 propriedades que eu explico melhor no curso, né? Seco, úmido, quente e frio. Tu cruza essas 4, 2 a 2, e tu vais ter terra, água, ar e fogo. Então, isso é muito importante, porque quando a gente fala terra, água, ar e fogo, não é a terra do vaso, a água da torneira, o ar do sopro e o fogo da vela. Né? Não é só isso. São conjuntos de propriedades de todas as energias da natureza, que foram brilhantemente compreendidas e explicadas dessa maneira. Então, esses 4 elementos, né, o terra, água, ar e fogo, eles fazem parte da composição de tudo no mundo manifestado. Tudo são proporções diferentes de terra, água, ar e fogo. Portanto, manifestam propriedades de quente, úmido, seco e frio. Então, é fantástico. Isso explica muito do comportamento das pessoas.
Tu vê, aquela pessoa é grudenta, né? Cara, sim, grudento é úmido, né? Adere, né? É emocionalmente grudento, sim, é a umidade, a característica da umidade, por exemplo, né? A pessoa é fria mesmo, né? É fria no sentido de alquimicamente do elemento e emocionalmente, né? Então tem muitas coisas que a gente usa desse conhecimento no dia a dia, só às vezes não sabe que vem daí. Então, daí vem os 4 elementos. Então, quando a gente fala de signos de terra, água, ar e fogo, nós estamos falando desses padrões, né, desses arquétipos, dessas regências, que agora vão se cruzar também com esses padrões de manifestação das energias da natureza. Né? Então, os signos de fogo são os signos de maior ação, são os signos de maior iniciativa, são os signos de maior investir, né? Irromper. Os signos de ar são os signos de mais raciocínio, de mais reflexão, de pensamento e de comunicação. Algumas características do elemento físico foram aproveitadas para se entender as características psicológicas, comportamentais de cada signo. Então, aí tu tens a impetuosidade do fogo, a capacidade de transformar o ambiente, né, de agir, de ser rápido, ativo e de fazer a diferença na sua ação, né, ir com força, com intensidade. Tu tens o ar que conecta as pessoas, as coisas, as ideias, que comunica através do ar, né, todas as informações. Então é uma outra característica racional e comunicativo do elemento ar. Tu tens o elemento água como o sentimento, as emoções, o universo, o oceano de emoções que a nossa psique apresenta. E tu tens todas as conexões e todos os envolvimentos emocionais entre os seres e dos seres com as coisas e com as situações. Então esse é o mundo da água. E também a água, enquanto a sensibilidade, o afetar-se pelo entorno. A água é o elemento que se afeta com tudo. Tu dá uma batidinha, ela já treme. Tu dá uma soprada, ela já se altera. Qualquer coisa, a temperatura muda. Ela se afeta, ela é sensível ao ambiente. Assim como as emoções, a flor da pele. E o elemento terra, da concretude, da objetividade, daquelas propriedades minerais, né? Que é o sustentar, o preservar, o resistir. E o dar estabilidade e sustento para tudo. Isso são as propriedades do elemento terra. Então, essas propriedades que eu descrevi, elas vão ser outro componente fundamental na lógica de cada signo. Então, tu pega aquele conjunto de signos de terra, de água. Cada signo tem 3 signos para cada elemento. E cada um dos 3 é isso que eu falei do elemento manifestado de uma forma diferente. Sim. Exatamente. Isso aí acho que já entra no próximo ponto, no próximo ponto dessa composição do signo. Então, daí tu entender o elemento, saber as características dele, como tu colocou, e saber que cada um tem uma característica diferente dentro desse elemento. Né? Então, por exemplo, elemento fogo. Nós temos Áries, Leão e Sagitário. Então, os 3 são elemento fogo. Mas só que não necessariamente os 3 vão agir da mesma maneira, né? Ou agir igual, né? Da mesma forma. E aí, então, entra a questão das modalidades, que era algo que eu também não conhecia muito bem antes, e agora, na medida que a gente foi trabalhando e fazendo, isso foi surgindo bastante, e algo que faz é algo assim, muito interessante de analisar, porque faz muito sentido isso. Porque a gente vê um ariano, né, mas é diferente de um leonino, né, e também é diferente de um sagitariano. Mas os 3 são elemento fogo. Só que cada um tem uma modalidade diferente, cada um tem uma característica diferente. E a importância de entender isso para entender o porquê eu estou agindo de tal forma, por estar recebendo influência também dessa modalidade, além do próprio elemento. Então, até a gente não se sentir, digamos, deslocado, né? Daqui a pouco, não, eu sou do elemento fogo, mas, sei lá, eu vejo de tal forma, mas para mim parece tão diferente, parece que eu sou
às vezes é uma outra, tá enxergando fogo de um determinado ângulo, né? E ele tem outras formas de enxergar através dessas modalidades. Então, o próximo ponto da composição, as modalidades que cada signo tem e a influência que essa modalidade traz para cada um. E é muito interessante que essa ideia do... Até a gente estava comentando um tempo atrás da modalidade cardinal, por exemplo. E a gente vê o ariano, né? Elemento fogo, modalidade cardinal. Então, dos inícios, de iniciar as coisas. E quando a gente fala de Áries, já me surge essa ideia, né, da iniciativa, do pioneirismo, de ser pioneiro, de abrir, né, os caminhos para que as coisas possam acontecer. E a importância que tem essa energia. Né? Então, e a força que o Áries traz disso, né, dessa capacidade de poder abrir os caminhos para que os outros possam trazer algo muito inerente da sua natureza e que diz respeito a essa modalidade. Então, até uma característica, talvez um estereótipo, né, que a gente escuta, às vezes, é que o Áries é um signo que tem uma característica que ele não se importa muito com o entorno, com a opinião dos outros. Ele faz, tem que fazer. Né? Então, isso pode soar, de uma certa forma, como uma arrogância ou algo do tipo, mas, se a gente for olhar mais profundamente, é algo próprio dessa modalidade. Então, como ele é o signo, né, de elemento fogo, cardinal, que inicia os processos, ele precisa fazer as coisas acontecer. Então, se ele vai ficar ouvindo o que todo mundo tem que fazer, o que todo mundo fala, a opinião de cada um, né, ele pode ficar se enrolando e não fazer nada, né? Então, essa força, né? As três modalidades, então, que citaste, que seriam talvez a última composição, né, a última parte para compor o signo, a última pelo tempo de hoje, porque tem mais ainda detalhes, né? Mas seriam a modalidade cardinal, a modalidade fixa e a modalidade mutável, ou também chamadas de qualidade. O cardinal é, como tu colocaste o exemplo do Áries, né? Para cada elemento vai ter um cardinal, para cada elemento vai ter um fixo, e para cada elemento vai ter um mutável. É a lógica dos inícios, mas não é simplesmente começo de tempo. Inícios assim, ó, início de processo, iniciativa, fazer acontecer, aquele impulso inicial de realizar em algum dos 4 planos. Então, como o elemento fogo na astrologia é o da ação, né, é o do fazer acontecer, a modalidade de iniciativa do elemento da ação é um furacão, né? Então, é aquela força de dar início a todos os processos de maneira intensa e efetiva. Então, é muito interessante, o ariano, ele não espera, porque não é o papel dele esperar. Ele não tem que esperar, ele tem que ir à frente. E os outros que esperem, e os outros é que vão atrás, porque alguém tem que fazer isso para que as coisas aconteçam. Né? E aí, logo depois, vem o touro, que é um signo de terra, e fixo. A modalidade fixa é um excelente exemplo, né? Todos os signos fixos, um para cada elemento, eles têm o outro papel, que é o de preservar, é o de manter, é o de sustentar. Então, todos os 4 signos fixos, né, um para cada elemento, eles têm a qualidade da resistência. E os signos mutáveis, que são outros 4, um para cada elemento, eles têm o papel das transformações. Eles têm o papel de não deixar as coisas estagnarem. Né? Então, olha que interessante. Nós temos, em primeiro lugar, o papel do irromper, do fazer acontecer. Aquilo que acontece por um tempo justo tem que ser mantido. E aquilo que está sendo mantido, se passar o tempo justo, pode estagnar. Então, aí vem a força da mudança, da transformação. E essa transformação, ela é necessária para que haja espaço para um novo início. Então, é fundamental que, ao final da transformação, isso se leve para algum lugar. Então, esse lugar é dado pelo novo ciclo cardinal. Então, os 3 se apoiam, é um tripé. E eu gosto de fazer analogia com as 3 divindades
principais da mitologia hindu, né, do antigo brahmanismo, que são Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma cria, Brahma inicia. O Vishnu mantém, sustenta, preserva. E o Shiva transforma, né? Ou, em algumas leituras, destrói. Né? Destrói para quê? Para que se possa criar depois. Então é muito interessante Sim. como esses três, eles são tempos da natureza. E a lógica disso na astrologia, como cada 3 signos representam 3 meses, e 3 meses são uma estação, cada estação do ano possui esses 3 tempos. O signo cardinal está sempre no início de uma estação. Ele tem a força do início. O signo fixo, ele está no meio da estação. Ele tem que segurar aquilo durante o tempo justo. E o signo mutável está no final de cada estação. Então, ele é o responsável por preparar a natureza para a mudança. Então, tu pega qualquer signo fixo, ele precisa de um tempo para se adaptar às mudanças. Por quê? Porque a essência dele é segura. Segura, ele tem que manter. Ele é bom de... resiste, aguenta e mantém. E aí o signo mutável, ele não esquenta o banco, ele não se aguenta, ele tem que mudar, ele tem que variar, ele tem que experimentar. É da natureza. Então tu pega, sei lá, alguém que é um casal, uma dupla, que um é fixo e um mutável, vão ter que ter paciência um com o outro, porque um vai ter a tendência de preservar tudo, os processos. E o outro vai ter a tendência de variar, experimentar, mudar, se adaptar e tal. Então, as pessoas entendendo essa qualidade uns nos outros, a gente consegue se respeitar mais, né? Consegue se entender mais. Então, é muito interessante essas qualidades. Não, realmente. E, bom, então esse seria um outro ponto nessa composição. Então, até para então fazer um resumo do que a gente viu até aqui, né? A gente falou então de um signo, né? A gente tem a ideia comum ou superficial do signo sendo como estereótipo. Então, estereótipos, algumas ideias que podem surgir, características básicas. E a gente está compondo então o que significa um signo, de uma maneira mais filosófica, mais profunda. Então, a gente falou das constelações, que são essas regiões do espaço. Né? A gente falou da mitologia, então, de criar o símbolo para essa região do espaço, para a gente poder se situar. Falamos dos planetas, que tem a sua característica própria, e cada um, né, rege cada um dos signos que estão ali. Nós falamos do arquétipo, então, que é essa ideia primordial, né, essa ideia que nos faz, né, a gente pode se identificar com ela para a gente poder entender qual é o nosso papel no mundo, como nós vamos agir no mundo. Além do arquétipo, então, os elementos, né, os 4 elementos que fazem parte, e além dos elementos, então, as modalidades, que estão cada um deles. Então, a gente tem aqui uma composição, né, mais aprofundada do signo, constelações, mitologia, planetas, arquétipos, elementos e modalidades. E daí a gente percebe que a complexidade que é tudo isso. E aí a gente está falando de um signo, né? De um signo. O que isso significa? E o mapa astral, então, uma relação mais profunda de cada um deles. Então, por isso seria muito raso, né? Se a gente fosse, sei lá, fosse analisar um mapa de uma pessoa em cima dos estereótipos de que surge. Total. Né? Seja dos signos, ou dos planetas, ou até mesmo das casas. Né? Então, imagina assim, o planeta tal é assim, o signo tal é assado, a casa é assim. E fazer uma analogia em cima disso, ou uma interpretação em cima disso, seria muito, muito raso. Porque a gente pegaria todo esse elemento denso e complexo que a gente está mostrando e deixaria de lado e pegaria apenas... Por isso que eu digo, é como se fosse uma análise muito preguiçosa, né? Então, vamos pegar apenas a superfície que é mais fácil. Não, e é impressionante, né, Diogo? Se tu pegas e tu entende, a gente não colocou tudo aqui, né? Mas isso que a gente conversou hoje são os principais, né? Só com esse conhecimento aqui, tu já entende com muita profundidade o que é um signo, né? Então, sem isso, fica muito raso. E aí é inevitável cair no estereótipo. Agora, quando tu tem esses pedaços que a gente colocou hoje, né? Quem está chegando agora, veja se vai estar disponível depois gravado aí, né? Mas quem conhece isso vai observar essas qualidades nas atitudes da pessoa.
nas diferentes situações. Isso é facilmente reconhecível em todos os momentos da vida. Então, tu vai ter momentos em que, esse aqui é fixo, esse aqui é regido por tal planeta, esse aqui é o arquétipo tal. Sabe, tu vai vendo tudo isso, é muito visível. Então, por isso que é importante tu conhecer tudo isso. Então, não tem jeito, vamos ter que aprender a ler o mapa, vamos ter que aprender a astrologia, porque é uma linguagem que nos abre tantos caminhos e tantas visões e tantas possibilidades, né, que vale a pena. Né? E é interessante, hoje o pessoal tem isso como um conhecimento, digamos assim, exótico, né? Só que isso foi um conhecimento básico na antiguidade. Né? Era uma das coisas assim que qualquer pessoa medianamente culta se obrigava a estudar. Né? Porque é tanto uso, tanta aplicação, tanto uso, né? E todo mundo tinha que saber um pouco. Sim, sim. É interessante. Então, até para ir finalizando então, a live, a ideia é justamente essa, de mostrar que um signo é muito mais do que a gente pode imaginar e de trazer alguns desses pontos para a gente poder compor ele, né? E entender a complexidade que é, mas não para entender a complexidade que é de uma maneira intelectual ou teórica, né? Mas a ideia é de a gente poder entender tudo isso, buscar conhecer mas de maneira mais profunda, para a gente poder se identificar com isso e se identificar com essas forças da natureza. Porque daí, se a gente consegue se identificar com isso, a nossa vida se torna melhor, se torna mais bem aproveitada. A gente tem mais capacidade para fazer as coisas. Então, a gente consegue ter mais força para tornar as coisas reais e de construir a nossa própria vida. Então, a gente não ficar, digamos, à mercê das circunstâncias, mas a gente poder construir, né? Saber, olha, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu disponho, o que eu não disponho. Então, eu tenho uma noção disso para poder compreender. E como a gente comentou, é um assunto muito profundo, muito complexo, mas que é muito necessário que a gente faça esse estudo e busque compreender isso, porque de uma maneira superficial não vai ter como, né? A gente vai cair no mesmo erro de sempre. A gente vai apenas ler algumas características básicas, a gente vai ler algumas tendências que podem ter, mas a gente vai ficar sempre na superfície, então vai ficar mais complicado. Então, acho que a nossa ideia é justamente essa, né? De tentar tornar acessível a astrologia, não só numa linguagem, digamos, a gente adotar uma linguagem que se torne prática e vivencial, mas que a gente possa também se identificar com isso, né? Possa se identificar e que isso possa fazer a diferença na nossa vida, que a gente possa agir de uma maneira mais consciente e melhor, aproveitando aquilo que a gente já possui. Então, a gente já possui muitas coisas, muitas características e a gente acaba não usando, muitas vezes por inércia mesmo, né? Ou às vezes por medo. Mas, enfim, a gente tentar compreender, né, quem nós somos para poder agir melhor e poder escolher melhor e viver melhor também, através dessas escolhas. Bom, então, né, da minha parte também era isso, né? Eu queria trazer essa reflexão, a gente poder compor ao vivo o signo, para mostrar para o pessoal que está nos assistindo. E, enfim, agora eu deixo para, né, se quiser trazer alguma mensagem final para o pessoal que está assistindo. A mensagem é um convite a todos para, antes que acabe, que vai acabar nosso tempo aí, o convite para que todos venham conhecer, venham nessa fantástica aventura de aprender a astrologia como uma linguagem, como um idioma que todos podemos ter acesso, podemos desenvolver para andar mais preparado pela vida, para nos conhecer com mais profundidade e para nos relacionar melhor com todas as pessoas. Né? Esse é o nosso intuito, através do nosso trabalho, poder levar essa ferramenta milenar ao alcance de todos. E mostrar para quem tiver interesse que todos podem aprendê-la. Aprendê-la, aprender a conhecer o seu mapa astral, a interpretar, a ler, tirar todos os benefícios para a vida que esse conhecimento nos traz. É uma bússola muito útil para todas as situações da nossa vida. Por isso que foi praticada há milênios.
E acho que era isso da minha parte também. Obrigado pelo convite, Diogo, né? Hoje eu fui entrevistado, então foi uma experiência nova. Acho que tem futuro essa experiência nova, aí, né? É, a primeira experiência, né? A primeira, essa energia cardinal, está iniciando, Isso. rompendo as barreiras. Mas acho que é isso aí, então. Eu agradeço também a presença de todos que estiveram, vai ficar gravado depois. Né? Quem quiser assistir com mais tempo, fazendo anotações, né? Estudarem mais profundamente. Eu acho que até assim, o que eu sugiro pro pessoal é justamente isso, a gente tirar um tempo, em algum momento da semana, para poder estudar com mais afinco, criar, nem que seja criar mesmo esquema, né? Olha, eu sou assim, assado, né? O signo tal, elemento tal, modalidade tal, arquétipo, e juntando essas informações para a gente poder se identificar. Eu acho que essa é a principal oportunidade que a gente tem de poder identificar as coisas, se identificar com quem nós somos. E acho que a astrologia nos dá essa possibilidade, né, de poder saber quem somos para a gente poder se identificar com isso. É isso aí. Então, beleza, agradeço e até a próxima, então. Obrigado, pessoal. Amanhã tem mais. Um grande abraço a todos. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até mais. Até mais.